Olá, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, hoje nós iremos aqui juntos conhecer mais uma história. A história de hoje é do príncipe que rejeitou o tesouro. Pois é, queridos, a história de hoje é baseada no livro de Marcos, capítulo 10, 17. Fala de um príncipe, um homem de alta posição, que tinha bastante haveres, riquezas, reconhecido, mas toda essa riqueza não era suficiente, porque ele sentia a necessidade de algo que ele não tinha. E a história bíblica diz, amados, que certo dia Jesus estava em um determinado lugar. Ali ele recebeu criancinhas, acolheu-as em seus braços, tratou-as com muito amor, como de costume. Isso é comum a Jesus, porque o amor é algo que brota no coração de Jesus. Podemos dizer que Jesus é o próprio amor, que é o tudo de melhor que existe. E diz que, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A palavra inspirada diz que o jovem que fez essa pergunta era uma pessoa de alta posição. Ele ocupava posição de responsabilidade. Ele observou o amor que Jesus manifestou para com aquelas crianças. Viu que eternamente Jesus as recebera nos braços e o coração daquele jovem encheu de amor por Jesus. Ele também sentiu o desejo de ser discípulo. E ele foi movido até Cristo, correu até ele, ajoelhou aos pés dele e dirigiu com sinceridade e fervor a pergunta tão importante para a sua alma e a de toda criatura humana. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Jesus, na verdade, ele desejava provar a sinceridade do príncipe. Ele queria ver como que aquele príncipe o considerava. Será que ele sabia com quem estava falando? Será que aquele príncipe tinha noção de que estava falando com o Filho de Deus? E Jesus queria ver qual era o verdadeiro sentimento do coração daquele jovem. Os escritos inspirados, amados, diz que aquele príncipe, ele tinha em alta conta sua própria justiça. Ele não pensava, na verdade, que faltasse em qualquer coisa. Contudo, ele não estava de todo satisfeito. Como já foi dito, ele sentia a falta de algo que não possuía. Ele não poderia ver Jesus abençoando aquelas criancinhas e não provar daquela bênção. Ele sentia a necessidade espiritual, uma necessidade de ser satisfeita. E Jesus lhe disse que a obediência aos mandamentos de Deus era necessária se ele queria obter a vida eterna. E citou vários dos mandamentos que mostram os deveres do homem para com seus semelhantes. A resposta daquele jovem foi positiva, afinal de contas, tudo isso ele tinha guardado desde a mocidade. E ele perguntou, o que me falta ainda? Eu já tenho guardado, Senhor, todos esses mandamentos. E disse que Jesus contemplou o moço, leu a vida dele, sondou-lhe o caráter, amou. E ali o Senhor ansiou dar-lhe aquela paz, graça e alegria que lhe haviam de mudar essencialmente o caráter. E Jesus disse, queridos, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus, ele sentiu-se atraído para aquele jovem. Jesus sabia que ele era sincero em sua declaração, quando ele diz que tudo isso ele tinha guardado desde a mocidade. O Senhor, ele desejou
criar nele aquele discernimento que o habilitaria a ver a necessidade da devoção da alma e da bondade cristã. Jesus queria ver-lhe um coração humilde e contrito, consciente do supremo amor a ser dedicado a Deus e ocultando a própria deficiência na perfeição de Cristo. Jesus viu naquele príncipe, queridos, exatamente o auxílio de que ele necessitava caso aquele jovem viesse tornar seu cooperador na obra da salvação. Se ele aceitasse, se ele se colocasse sob a direção de Cristo, seria uma força para o bem. O príncipe poderia de maneira notável haver representado o Salvador, porque ele era dotado de qualidades que, uma vez unidos a Jesus, o habilitariam a tornar-se uma força divina entre os homens. A palavra inspirada diz que Cristo, lendo o caráter, o amou. Do coração do moço estava desabrochando o amor para com Cristo, pois amor suscita amor. Jesus anelou vê-lo como cobreiro seu, ansiou torná-lo semelhante a si próprio, um espelho em que se refletisse a semelhança divina. Falta-te uma coisa, disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Cristo leu no coração do príncipe. Uma só coisa lhe faltava, mas era um princípio vital. Aquele jovem carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Toda a sua natureza se corromperia. As palavras de Jesus, amados, ao príncipe representavam, em verdade, o convite. Escolhei hoje a quem sirvais. A escolha foi deixada ao seu arbítrio. A serva de Deus diz que Jesus estava sequioso de sua conversão. Jesus mostrara-lhe o foco infeccioso no caráter e com que profundo interesse observava o resultado ao pesar o jovem a proposta. Cristo apresentou os únicos termos que poderiam colocar o príncipe em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Sua afirmação de haver observado a lei divina era um engano. Mostrou que as riquezas eram seu ídolo. Não podia guardar os mandamentos de Deus enquanto o mundo ocupasse o primeiro lugar em suas afeições. Amava os dons divinos, mas que o próprio doador. Cristo oferecera ao jovem a convivência com ele. Segue-me, disse. Mas o Salvador não era tanto para ele como seu próprio nome entre os homens ou bens que possuía. Renunciar ao tesouro terrestre, que era visível pelo celestial que não podia ver, era arriscar demasiado. Recusou o oferecimento da vida eterna e foi embora. E haveria o mundo daí em diante de receber sempre o seu culto. Queridos, milhares estão passando por essa prova, pesando Cristo contra o mundo. E muitos são os que escolhem o mundo. Como o jovem príncipe, retiram-se do Salvador dizendo em seu coração: não quero que esse homem seja meu guia. O trato de Cristo para com o jovem é apresentado como lição para nós, porque Deus nos deu a regra de conduta que cada um de seus servos deve seguir. Os bens daquele príncipe lhe foram confiados para que eles demonstrassem um fiel mordomo. Ele deveria ajudar os necessitados. Da mesma forma, gente, assim hoje Deus confia haveres aos homens talentos e oportunidades a fim de que sejam instrumentos seus no ajudar os pobres e sofredores. Para os que, como o jovem príncipe, ocupam altas posições de confiança e têm grandeza, talvez se afigure demasiado grande o sacrifício de abandonar tudo a fim de seguir a Cristo. Mas esta é a regra de conduta para todos quantos quiserem tornar seus discípulos. Coisa alguma, menos que a obediência, pode ser aceita. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. É por vezes apresentada em linguagem que se afigura autoritária, porque não há outro modo de salvar homens senão cortar fora as coisas que, mantidas, aviltarão todo o ser. Os escritos inspirados diz, queridos, que quando os seguidores de Cristo lhe devolvem o que lhe é devido, estão acumulando o tesouro que lhes será entregue quando ouvirem as palavras: bem-estar, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A alegria de ver pessoas redimidas, eternamente salvas, eis a recompensa de todos os que assentam os pés nas pegadas daquele que disse: segue-me.
Mas aquele jovem, ele não quis seguir, amados. Na verdade, ele queria, mas ele não seguiu, porque o seu coração estava apegado aos tesouros do mundo. Ele recusou o tesouro celestial, ele trocou pelo maior de todos os tesouros, que é a salvação eterna. Que fim triste. O que temos em nosso coração que nos impede de aceitar esse convite de Jesus também? Segue-me. O que Jesus está pedindo para abandonarmos, para vendermos e assim ter acesso ao tesouro celestial? O que é mais valioso para nós? O céu ou as riquezas dessa terra? Que Jesus nos abençoe e nos ajude a confiar em suas palavras, a confiar em seus conselhos, suas promessas e a aceitar a sua proposta de salvação. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau.